Olá pessoal do Cálculo 2, então agora vamos resolver alguns exercícios aí da seção 5.5. Bom, a seção 5.5 trata de resolver integral usando o método da substituição. Então aqui, primeiro aqui, do exercício de 1 a 6, está pedindo para calcular a integral fazendo uso da substituição dada. Então a gente vai escolher alguns exercícios aí dessa seção, aqui de 1 a 6, Vamos escolher dois exercícios aqui de 1 a 6. Aqui está indicando qual é a substituição que você deve fazer, né? Por exemplo, a integral de cosseno de 3x dx. A gente sabe calcular integral de cosseno de x, porque a gente conhece a primitiva de cosseno de x, mas não a primitiva de cosseno de 3x. Aí ele sugere aqui a substituição. E vamos fazer o uso dessa substituição para tornar essa integral aqui mais simples. Isso acontece com todos os exercícios aqui dessa lista aqui de 1 a 6. É indicado a substituição. Ok? Então vamos escolher dois aí para fazer e deixar o restante aí como exercício para vocês. Por exemplo, vamos escolher aqui o número 1. Aqui ele está pedindo para fazer a substituição u igual a 3x. Então, 3x aqui é o parâmetro da função cosseno. Então, se eu for substituir u igual a 3x, eu vou ter aqui integral de cosseno de u. Mas aqui eu tenho dx, por exemplo. Aqui eu estou indicando, né, o dx está indicando que eu quero encontrar a primitiva da função cosseno de 3x em relação a x. Bom, como eu mudei de variável, eu tenho que mudar de dx para du, de alguma forma, né? Então, se o u é igual a 3x, então a derivada de u em relação a x vai ser a derivada de 3x, que é 3. Então, o du fica 3 dx. Então, eu vou substituir aqui ainda, né? Eu quero substituir o dx. Aqui eu tenho 3 dx, então vamos isolar o dx. Então, o dx vai ficar 1/3 de du. Então, agora eu vou trocar o dx por 1/3 de du. Então, fica cosseno vezes 1/3 de du. 1/3 aqui está multiplicando, vou passar para fora da integral. Então, fica 1/3 que multiplica integral de cosseno de u du. Bom, agora vamos resolver a integral, porque eu conheço a primitiva de cosseno de u. Primitiva de cosseno de u, em relação a u, né, é seno de u. Então, isso aqui fica igual a 1/3 vezes seno de u. Mas como eu quero a integral indefinida, então vou adicionar aqui uma constante para ter uma primitiva mais geral. Bom, mas eu não quero a primitiva em u, eu quero a primitiva em x. Eu já resolvi a integral, então agora é só voltar para a primitiva. Aliás, só voltar para a variável x. Trocar o u pelo que ela vale em x. Então, a u vale 3x. Então, isso aqui é igual a 1/3 de seno de 3x mais constante. Então, isso aqui, essa função aqui, né, é a primitiva geral da função cosseno de 3x. Ou seja, a integral de cosseno de 3x dx é igual a 1/3 de seno de 3x mais uma constante. Então, vamos escolher um outro exercício aqui. Por exemplo, o número 4. Aqui é integral de dt sobre 1 menos 6t elevado a 4. E está pedindo para substituir aqui 1 menos 6t por u. Então, aqui vai ficar então a integral embaixo aqui, né? U elevado a 4. Então, u elevado a 4. E em cima eu tenho dt. Então, vamos ver qual é a relação do dt com o du. Se o u é 1 menos 6t, então a derivada de u em relação a t é a derivada disso aqui. A derivada de 1 é 0, menos a derivada de 6t. A derivada de 6t é menos 6. Então, isso aqui fica menos 6 dt.
Bom, eu isolo o dt, porque eu só tenho o dt aqui em cima. Então, eu vou ter aqui que o dt é igual a du, aliás, o dt vai ser menos 1/6 de du. Então, esse é o meu dt. O dt é menos 1/6 de du. Então, eu vou trocar o dt, que está aqui, por menos 1/6 de du. Menos 1/6 de du. Vou tirar esse menos 1/6 para fora, porque está multiplicando. Então, fica menos 1/6, que multiplica a integral de du sobre u à quarta. Bom, coloco isso aqui na forma de função potência. Então, fica menos 1/6 integral de u elevado a menos 4 du. Bom, agora eu tenho condições de encontrar a primitiva de u elevado a menos 4. Dessa função aqui. Então, fica menos 1/6 que multiplica u elevado. Se eu quero encontrar a primitiva da função aqui é potência, eu vou somar 1 na potência e dividir esse resultado aqui pelo resultado dessa soma. Então, fica menos u elevado a menos 4 mais 1, que é menos 3, dividido por menos 3. Então, vamos multiplicar aqui, né, esse 6 por menos 3, dá menos 18. Com menos 1 aqui, dá 18. Então, fica 1 sobre 18, u elevado a menos 3. Esqueci aqui da constante, porque nós queremos uma primitiva mais geral, né? Então, resolva aqui a integral, né? Encontra a primitiva. Então, aqui mais uma constante. Agora sim, né, vamos resolver essa conta aqui. No denominador aqui, 6 vezes 3 dá 18, e esse menos aqui cancela com esse menos aqui. Então, fica 1 sobre 18, que multiplica u elevado a menos 3, mais constante. Passo esse u elevado a menos 3 aqui para baixo, né? Então, fica 1 sobre 18, u elevado a 3, mais uma constante. Mas eu não quero o resultado em u, eu quero o resultado em t. Então, eu vou substituir, voltar, né, para a variável t. O u vale 1 menos 6t. Então, o resultado aqui fica 1 sobre 18, que multiplica 1 menos 6t ao cubo, mais uma constante. Ou seja, primitiva da função 1 sobre 1 menos 6t elevado a 4 é 1 sobre 18 vezes 1 menos 6t elevado a 3, mais uma constante. Então, vamos resolver mais um exercício aí dessa lista e encerrar essa lista aí de 1 a 6 e resolver outros exercícios aí das próximas listas. Aqui está pedindo, aqui eu quero encontrar a integral de secante ao quadrado de 1 sobre x, 1 sobre x é o parâmetro da secante ao quadrado, dividido por x ao quadrado dx. Aí está pedindo para fazer a mudança de variável aqui, apesar de ser simples a mudança de variável, né, para quem não tem experiência, que não é muito fácil de enxergar, mas sempre quando a gente tem uma função aqui no numerador, né, a gente vai procurar olhar, né, se o denominador, se eu tenho uma função quociente, né, se o denominador aqui ele é a derivada ou, né, um múltiplo da derivada, né, da função aqui que está no parâmetro da função. Bom, então se ele pede para fazer essa substituição aqui, u igual a 1 sobre x, vamos substituir aqui. Então, fica a integral de secante ao quadrado de u. Bom, agora vamos ver qual é a relação do du, que o du tem, o dx tem em relação ao du. Então, vamos pegar essa função aqui e derivada. Derivada de u em relação a x, du em relação a x é derivada de 1 sobre x. Como que é a derivada de 1 sobre x? 1 sobre x, derivada
Posso colocar aqui na forma x elevado a menos 1 e derivar, ou usar aqui a regra do quociente, tanto faz. Então, desço menos 1, vai ficar menos 1 vezes x elevado a menos 1, que é menos 2. Então, fica menos 1 sobre x ao quadrado, ou seja, menos 1 sobre x ao quadrado. 1 sobre x ao quadrado tem aqui, né? Então, olha, isso aqui vai ficar menos 1 sobre x ao quadrado dx. Eu só tenho dx sobre x ao quadrado, ou 1 sobre x ao quadrado dx. Então, vou passar o menos para cá. Então, vai ficar menos du igual a 1 sobre x ao quadrado dx. Então, no lugar de dx sobre x ao quadrado, eu vou colocar o menos du. O menos du é menos 1 du. Agora eu vou passar esse menos 1 para fora, que ele está multiplicando. Então, fica menos integral de secante ao quadrado de u du. Bom, agora só então lembrar que a primitiva de secante ao quadrado é a função tangente. Então, vou apagar aqui. Então, dá para resolver agora a integral. Porque eu sei que a primitiva de secante ao quadrado de u é tangente de u. Então, isso aqui é igual a menos tangente de u mais uma constante. Mas eu não quero o resultado em u, eu quero o resultado em x. Então, eu vou trocar o u pelo que ele vale em x. Então, isso aqui fica menos tangente de 1 sobre x mais constante. Ok? Então, vamos parar por aqui. Então, dessa lista fica o restante aí como exercício para vocês.